Fala galera do YouTube, beleza? Na aula de hoje a gente vai ver como a gente pode criar uma nova tabela a partir do filtro feito em outra tabela. Ou seja, aqui, por exemplo, eu tenho uma tabela com clientes, produto vendido, filial, valor vendido e o mês em que aconteceu aquela venda. Então eu quero gerar uma nova tabela, por exemplo, com todas as vendas feitas em fevereiro na filial de Porto Alegre e que eu tive vendas do produto E. Mas eu quero isso em uma nova tabela. Eu não quero que o filtro altere aquela tabela atual. Belezinha? Então, na aula de hoje a gente vai usar múltiplos recursos para poder fazer essa funcionalidade que é tão comum, né, no dia a dia do mercado de trabalho. Às vezes você não quer alterar a sua base matriz, onde você registra os seus dados. Você quer simplesmente puxar daquela base de registro uma nova base, uma nova tabela em que você consegue fazer essas análises mais específicas daqueles dados. Belezinha? Então esse é o foco da aula. Show, vai ser um show de filtro avançado, de intervalo nomeado, de validação de dados, de remover duplicados e assim vai. Belezinha? Desde já eu conto demais contigo que vai curtir essa aula aqui comigo para poder deixar o seu like nesse vídeo. É realmente importante o teu like para que a gente possa levar essa aula para mais e mais pessoas que querem aprender Excel assim como você. Então, deixa o teu like aqui, é realmente importante. Aqui embaixo tem um botão de joinha, deixa o like lá pra gente. E além disso, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente está sempre trazendo aula nova de Excel, de Power BI, de VBA e assim vai. Então, cara, se inscreve no canal para você poder estar sempre acompanhando e para poder fechar. Não esqueça que o material que eu vou utilizar nessa aula aqui, que você vai ver todos os recursos que eu vou fazer, ok? Com esse material, ele está disponível para download. Então, você vai conseguir aplicar tudo que você vai ver nessa aula aqui. Ele está disponível para download aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, o que eu te aconselho? Vê essa aula aqui, ok? Aprende comigo e depois aplica tudo ali nas planilhas e arrebenta ali no Excel. Belezinha? Sem mais delongas, bora pro vídeo! Maravilha, como eu tinha falado, né, aqui a gente tem uma tabela com clientes da minha empresa, então foram clientes que compraram ali comigo, beleza? Eu tenho o produto que eu vendi, produto C, produto E, produto D, produto A, produto B aqui mais embaixo e assim vai. Eu tenho as filiais da minha empresa, então tenho filial em Porto Alegre, filial no Rio de Janeiro, filial, cadê um pouquinho mais aqui embaixo, filial em BH e assim vai, belezinha? Eu tenho os valores de cada venda, show. E eu tenho o mês em que aconteceu aquela venda, mas como eu falei, eu quero a partir dessa base fazer uma análise um pouco mais específica, ok? Dessas informações. Então eu quero ver a venda do produto C na filial do Rio de Janeiro no mês de janeiro, belezinha? Então como que a gente pode fazer isso? Eu quero pegar essa tabela aqui, fazer essa análise específica, esse filtro específico, e eu quero colocar essa tabela, no caso essa nova tabela, depois desse filtro, depois dessa análise, aqui nessa guia do lado. Ó. Repara que eu tenho duas planilhas, né? Eu tenho a de registro de vendas, aqui nesse arquivo de trabalho do Excel, e eu tenho ao lado uma planilha chamada análise. Então eu quero fazer essa análise a partir da base de registro de vendas, mas eu quero originar uma nova base. Pegou o raciocínio? Então eu espero que você esteja comigo. Vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer aqui? Eu quero demais fazer um filtro avançado, beleza? Então eu quero filtrar por mês, por filial, por produto vendido e assim vai. Só que você deve estar reparando aqui que eu tenho uma base de registro. Então eu tenho sempre uma repetição de informações. O produto C está uma vez aqui, outra vez aqui, outra vez aqui, outra vez aqui. O produto E está aqui, aqui. O mês ele está se repetindo várias vezes. Filial está se repetindo várias vezes e assim vai. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, nessa análise que a gente vai construir junto, é remover os dados duplicados, para que eu possa ter uma lista somente com os valores únicos. E a partir dessa nova lista, eu vou criar uma validação de dados para a gente poder fazer o filtro avançado aqui e criar essa nova base. Talvez seja um pouco complexo agora, no início, mas eu prometo que você vai entender. Então fica comigo e bora construir todo esse raciocínio até o final. Belezinha? Vamos lá. Vamos para a planilha de análise. Show. Como eu falei, aqui eu vou querer colocar uma validação de dados de produtos vendidos. Então eu vou querer colocar uma listazinha, selecionar qual produto eu quero. A filial, eu vou selecionar qual filial eu quero analisar. Mês, qual mês eu quero analisar e assim vai. Mas para isso eu preciso ter dados únicos, ok? Senão eu não vou conseguir fazer uma análise específica, eu sempre vou ter dados duplicados ali. Então, justamente para isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui todas as informações de produtos vendidos, então cliquei na célula B2, depois disso eu vou dar um Ctrl Shift seta para baixo. Ctrl Shift seta para baixo eu vou fazer um a um contigo, beleza? Selecionei toda a minha coluna de produtos, ok? Depois disso eu vou dar um Ctrl C, selecionei todas as informações de registro, repara que a planilha está com 363 linhas, show. Depois de ter selecionado tudo, eu venho aqui para a minha planilha de análise
E agora eu vou chegar um pouquinho pro ladinho, ó, um pouquinho pro lado, como você tá vendo aqui, um pouquinho pro ladinho. E agora eu vou colocar aqui na coluna S essa informação de produtos que eu acabei de copiar. Belezinha? Então, 1, 2, 3 e colei essas informações aqui. Show! Acabei de fazer isso. Vou fazer a mesma coisa agora com as filiais. Então, repara que ainda está o campo de seleção aqui, eu vou apertar um ESC só para poder tirar. Assim que eu aperto o ESC, ele já volta para essa primeira célula, que foi de onde a gente puxou a seleção, lembra? Da célula B2. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as filiais. Beleza? Então, Ctrl, Shift, seta para baixo a partir da célula C2, só para eu poder navegar até a extremidade daquele intervalo. Belezinha? A última célula preenchida. Então, copiei, tá selecionado. Agora eu vou para minha planilha de análise e vou colar aqui ao lado. Beleza? Então, 1, 2, 3 e colei todas as informações. Eu estou fazendo isso só para que depois a gente possa fazer um remover duplicadas e tirar essas repetições de dados. Eu prometo que você vai entender. Então, separei aqui nessa lista à parte. Vou dar um ESC para tirar o meu intervalo de seleção e vou fazer a mesma coisa agora para poder fechar essa primeira parte com os meses. Então, cheguei aqui na célula E2, vou dar um Ctrl, Shift, seta para baixo, ok? Selecionei ali todos os meses de registro, ok? Daquela base de vendas, dei um Ctrl C, vou lá na minha planilha de análise, vou chegar aqui na coluna U e vou dar um Ctrl V, ok? Então, repara que aqui eu tenho todas as informações de meses, de registro de meses, ok? Registro das filiais e registro de produto. Belezinha? Apertei o ESC aqui só para poder tirar essa área de transferência que a gente tinha selecionado. Show! Tá aqui a nossa base de registro de vendas e tá aqui a nossa planilha de análise. O que eu vou fazer? Agora eu quero só que o Excel me mostre nessa coluna S, né? Vamos uma por uma, os produtos únicos. Então eu quero que fique só o produto C, produto E, depois o D, depois o A e assim vai, sem repetição. Belezinha? Justamente para a gente poder fazer uma análise específica. Então, para poder fazer isso, eu vou chegar aqui na célula S1, vou dar um Ctrl Shift seta para baixo, para poder selecionar todo aquele campo. Depois disso, eu vou chegar aqui ó, na guia dados. Repara que eu estou na página inicial, tem inserir, desenhar, layout da página, fórmulas e tem aqui a guia dados. Belezinha? Então, cliquei na guia dados. Depois disso, eu vou chegar aqui ó, ao lado de texto para coluna. Eu vou clicar aqui ó, nessa colunazinha com esse xizinho. 1, 2, 3 e cliquei, depois de ter selecionado aquele campo. Ele me pergunta se eu quero expandir a seleção ou continuar com a seleção atual. Eu quero continuar com a seleção atual, belezinha? Porque eu quero só os valores específicos dessa coluna aqui, ok? Para que ele não expanda no momento. Show. Continuar com a seleção atual. Remover duplicadas. Sim, coluna S, ok. Repara, 357 valores duplicados encontrados e removidos. 5 valores exclusivos restantes. Dei um ok. Cheguei aqui, dei um Ctrl seta para cima, só para eu poder voltar para aquela primeira célula. Beleza, pegou tudo que eu fiz até aqui? Tá comigo? Repara que todos aqueles valores repetidos sumiram. Agora eu só tenho os produtos específicos. Produto C, produto E, produto D, produto A, produto B. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as filiais. Vou chegar aqui nessa célula T1, vou dar um Ctrl Shift seta para baixo, porque eu também quero os valores específicos dessa coluna T. Belezinha? Então, aqui na guia dados, eu vou chegar ao lado de texto para coluna e vou clicar aqui em remover duplicadas. Cliquei aqui nesse cara, remover duplicadas. Eu não quero expandir a seleção, porque senão ele vai entender que eu quero comparar a coluna T com a coluna U e eventos duplicados de filiais e de meses. Por exemplo, Porto Alegre, janeiro, Porto Alegre e março, ele não iria considerar, belezinha? Então eu vou priorizar somente uma coluna de cada vez. Por isso eu vou continuar com a seleção atual, para que ele consiga reconhecer cada filial como uma repetição, e não necessariamente pegando essa diferença de Porto Alegre em janeiro, Porto Alegre em março. Nesse caso, ele não iria considerar essa repetição, belezinha? E ia acabar duplicando os dados e aí eu não ia conseguir fazer a minha análise. Fez sentido? Tá comigo mesmo até aqui? Show! Vou seguir então, continuar com a seleção atual, dei um remover duplicados, ele me pergunta se a coluna T, de fato é, dei um ok, e aí ele já me mostra aqui, ó, 3, 5, 9 valores duplicados encontrados e removidos. Apenas 3 valores exclusivos restantes. Observe que as contagens podem incluir células vazias, espaços, etc. Ok, beleza. Dei uma setinha para cima só para eu poder voltar para aquela célula que eu estava anteriormente. Show. E repara que a gente está conseguindo ter uma lista cada vez mais exclusiva. Beleza? Cada vez mais específica. E agora, para poder fechar essa parte do remover duplicados, show. A gente com certeza tem vídeo aqui no canal sobre esse ponto específico. Estou fazendo de forma mais ágil para a gente poder chegar lá na nossa análise final. Vou chegar aqui na coluna dos meses, na célula U1, beleza? E vou dar um Ctrl Shift seta para baixo. Você já está craque nesse ponto, né? Aqui na guia dados, ao lado de remover duplicadas, vou chegar aqui no X, expandir seleção atual. Não, continuar com a seleção atual, belezinha?
remover duplicadas, coluna U, ok, só para eu poder ter os meses específicos. Então ele removeu todos os meses, né, que estavam se duplicando ali e pegou somente valores únicos, ok? Dei uma setinha para cima para eu poder voltar e agora sim, eu tenho uma lista de valores específicos, valores únicos ali daquela base de registro. Então eu tinha várias repetições lá, agora eu tenho uma listinha com valores únicos. Mas Caio, por que você fez isso, cara? Por que você fez todo esse passo a passo? Justamente para que a gente possa ir para o passo 2, que é fazer a validação de dados, ok? Então eu cheguei aqui com a setinha do teclado mesmo, um pouquinho para a esquerda. Por quê? Eu quero que aqui embaixo de produto vendido, aqui embaixo de filial e aqui embaixo de mês, eu somente possa escrever os meses e as filiais e os produtos vendidos, cheguei um pouquinho aqui para a direita agora, dois valores específicos, os valores únicos da nossa tabela, belezinha? Eu não quero que uma pessoa chegue aqui embaixo desse mês, por exemplo, e escreva outubro, escreva dezembro, e assim vai, porque eu não tenho esses registros lá na minha base. Então, é justamente por isso que a gente fez o remover duplicadas para poder ter somente os valores únicos, e é justamente por isso que a gente vai fazer a validação de dados para que nessas respectivas células aqui que eu estou selecionando, na J2, na I2 e na H2, eu somente posso escrever os valores específicos referente a cada lista. Combinado? Então, seguindo aqui, eu vou clicar na célula H2 e ainda na guia dados, eu vou chegar aqui ao lado dos textos para colunas também e eu vou clicar aqui ó, embaixo do xizinho que a gente tinha clicado antes. Beleza? Eu vou clicar aqui nesse certinho ou errado, que é a validação de dados. Então, eu vou permitir que somente naquela célula eu consiga fazer registro de valores específicos. Qualquer outra coisa a célula não vai aceitar. Belezinha? Então, vou chegar aqui nesse certinho ou errado, cliquei nele, ele já me pergunta, ó, pressionei aqui em cima só para poder centralizar e você poder ver melhor. Ele já me pergunta, critério de validação, permitir qualquer valor, eu quero escrever qualquer coisa ali? Não, são produtos específicos. Então, eu vou trocar de qualquer valor para lista. E aí ele me pergunta, beleza, de onde eu vou puxar esses dados? De onde vem essa lista? Eu vou chegar aqui, clicar nessa fonte, ok? Chegar só um pouquinho aqui para a esquerda, cliquei na fonte, repara que o cursor já está piscando ali, ok? Pra gente. Depois disso, vou chegar lá na minha lista específica de produtos, que eu já fiz, lembra? Vou chegar aqui, clicar no produto C, depois eu vou apertar Ctrl Shift seta para baixo, e aí repara que eu tenho uma lista da célula S1 até a célula S5, ó, tá aqui trancado aqui na nossa fonte. Então essa célula só vai aceitar esses valores específicos. Depois disso, eu dou um OK, e aí repara que aqui na célula H2 eu já tenho uma setinha, ó. Eu já tenho uma setinha de produtos vendidos. Então, quando eu clico nessa setinha, eu posso clicar no produto E, clicar no produto D, clicar no produto A e qualquer outra informação que eu tentar escrever ali, a célula não vai aceitar. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento agora para a filial e para o mês, para a gente poder concluir essa segunda etapa da nossa análise. Belezinha? Então, cliquei na célula I2, beleza, o meu cursor está ali em cima. Cheguei aqui na guia dados. Depois disso, eu vou chegar aqui ao lado dos textos para coluna, na ferramenta de validação de dados, no certinho e errado. Dei um clique aqui, cheguei aqui em permitir qualquer valor? Não, eu quero lista. Depois disso, na fonte, né, o Excel está me perguntando, beleza, qual é a lista? Quais são as informações que vão compor essa lista? Eu cheguei aqui na fonte e eu vou clicar nas filiais. Então, agora eu vou fazer com o mouse, beleza? Depois de ter clicado aqui na caixinha da fonte, eu posso muito bem pressionar de Porto Alegre até Belo Horizonte. Então, eu pressionei com o meu mouse até Belo Horizonte, né? Arrastei até Belo Horizonte e soltei, beleza? Com o meu mouse, tranquilo. Depois disso, eu vou dar um OK. E aí, agora sim, a filial ó, já está com a setinha aqui da validação de dados. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e assim vai. Belezinha? Para poder fechar essa segunda etapa do nosso vídeo aqui, eu tenho os meses. Vou fazer a mesma coisa. Chegar aqui na célula J2, na guia dados, ao lado do texto para a coluna aqui nesse certinho errado. Cliquei nele. Depois disso, aqui na parte de configurações, troquei de permitir qualquer valor, não, para a lista. Beleza, cheguei aqui na parte de fonte, ok? Como você está vendo aqui do ladinho. Cliquei, depois disso eu vou pressionar aqui de março até janeiro, porque são os meses da minha análise, eu só quero aceitar aqueles meses. Eu vou lá e dou um OK, belezinha? Agora sim, no mês eu já consigo selecionar janeiro, fevereiro, março e assim vai, são os meses específicos. Maravilha, vou dar um Ctrl seta para a esquerda, só para poder tirar um pouco aquela lista do nosso campo de visão e ficar somente a validação aqui. Então, fizemos o primeiro passo, que foi remover os dados duplicados. Fizemos o segundo passo, que foi fazer a validação de dados. E agora a gente vai para o terceiro passo, que é ver um pouquinho sobre o recurso de filtro avançado. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu espero muito que você esteja comigo e eu espero demais, cara, demais que você esteja curtindo essa videoaula, assim como eu estou curtindo.
Beleza? Então, se você realmente está curtindo, deixa o teu like nesse vídeo. É muito importante pra gente levar essa aula para mais e mais e mais pessoas. Combinado? Seguindo aqui, bora caminhar para a terceira etapa da nossa análise, que é o recurso de filtro avançado. Ok? Então, recapitulando, eu tenho aqui registro de vendas, toda uma base completa de várias e várias vendas, vários e vários registros, ok? De produtos, de filiais, valor vendido, mês, cliente, enfim. E eu quero colocar nessa planilha ao lado, a planilha de análise, uma nova tabela a partir dessa base principal. Para isso, eu vou chegar aqui, ó, na minha coluna H, embaixo de produto vendido, eu já coloquei qual a análise que eu vou fazer. Eu quero gerar uma nova base com produto A, então eu só quero ver as informações de vendas do produto A na filial de Porto Alegre e no mês de fevereiro. Beleza, então quantas vendas será que a gente fez do produto A em Porto Alegre em fevereiro? Quais os valores? Quais foram os clientes que compraram? Então esses serão os meus 3 critérios, ok? Em que eu vou fazer esse filtro. Beleza? Então eu te peço para que, caso você esteja praticando aí depois de ter assistido o vídeo, coloque aqui produto A, Porto Alegre e fevereiro. Show! Depois disso, eu vou chegar aqui ainda na guia dados, ao lado dessa vez agora ó, de filtro, repara que tem avançado, então é o filtro avançado, belezinha? Vou clicar nesse cara, filtro avançado. E aí ele já me pergunta algumas coisas aqui, ó. Ação, filtrar a lista no local ou copiar para outro local. Como eu vou filtrar a partir da registro de vendas e quero colar esse filtro, o resultado desse filtro aqui na minha planilha de análise, eu quero copiar para um outro local. Então eu vou clicar aqui em copiar para o outro local. Depois disso, ele me pergunta intervalo da lista. Qual que é o intervalo da lista? Ou seja, qual que é a base que você vai filtrar, ok? Eu vou apagar esse campo aqui de seleção, vou chegar aqui na minha guia ao lado, em registro de vendas, show. E agora eu vou pressionar aqui na coluna A, então na letra A mesmo, ok? Vou pressionar e vou arrastar até a letra E, para eu poder selecionar todo aquele intervalo, tranquilo? Então eu vou pressionar e arrastar, ó, sem soltar até a letra E. E aí, repara que ele já pegou aqui na aba de registro de vendas, da A até a E. Então, essa vai ser a lista que eu vou filtrar, belezinha? Intervalo de critérios. É o Excel me perguntando, beleza, quais vão ser os critérios que você vai filtrar? Você quer ver, cara, somente os produtos vendidos do produto C, do produto D, do produto E, da filial do Rio? Então, os critérios, eles vão sempre se somar. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar aqui de produto vendido até fevereiro. Repara que no cabeçalho eu tenho que ter a mesma informação do registro de vendas aqui, da minha base matriz, da minha base registro de vendas, belezinha? Então eu pego do cabeçalho, produto vendido, até fevereiro, de toda essa base. E eu preciso ter a mesma informação, o mesmo dado ali. Então tem que ser produto vendido, tem que ser filial escrito ali, né? E tem que ser mês certinho, beleza? Assim como os filtros que eu vou fazer. Então só quero produto A, só quero Porto Alegre e só quero fevereiro, beleza? Show demais! E ele vai lá e me pergunta, última informação, vou clicar aqui nessa caixinha ao lado de copiar para, ele literalmente me pergunta, beleza, onde você quer que eu cole esse resultado, né, esse filtro? Aí eu vou clicar na célula A1, cola todo mundo a partir daqui, ok? Depois disso, eu não quero somente registros exclusivos, eu quero todos os registros, ok? A partir desse filtro que a gente fez, eu vou clicar no ok. E aí, repara que ele me trouxe aqui os clientes que compraram o produto A na filial de Porto Alegre e todo o valor vendido aqui nessa filial e somente no mês de fevereiro. Beleza? Curtiu? Então era exatamente essa análise que a gente queria fazer. A minha base matriz segue lá, intacta. Porém eu consigo fazer análises mais específicas a partir do filtro avançado. E aí vamos ver mais algumas possibilidades de filtro que a gente pode fazer aqui. Se por um acaso a gente mudar de produto A para produto E, a base não altera, ok? A base filtrada, ela não altera aqui. Se eu mudar a filial de Porto Alegre, clicar na setinha aqui para Rio de Janeiro, também não altera, e a mesma coisa para o mês. Vou trocar de fevereiro para janeiro. Repara que não teve nenhuma alteração. Então o que eu vou fazer? Como a gente já fez todo o passo a passo anterior, basta ir lá no recurso de filtro avançado, né, aqui na parte de avançado, para a gente poder refazer o passo a passo. Belezinha? Então, cliquei aqui em avançado, e aí é o mesmo procedimento. Copiar para outro local, intervalo da lista. Para que eu não precise, essa dica aqui é a dica final da aula, que é o passo final da aula. Para que a gente não precise apagar esse cara, depois clicar aqui na aba de registro de vendas, né, na planilha de registro de vendas e marcar tudo, a gente pode muito bem nomear esse intervalo. Então eu posso muito bem chamar essa base aqui de A até E, ou seja, toda essa base aqui de A até a coluna E, de registro de vendas, ok? Então, a partir de agora, a gente vai dar um nome para essa base, para que eu não tenha que fazer esse movimento, para que eu possa somente escrever. Olha só, vou dar um cancelar aqui, dei um cancelar, e aí eu vou chegar aqui em registro de vendas, e eu vou literalmente selecionar toda a base, ok? Mas eu não vou selecionar apenas até o último registro, eu vou selecionar todas as colunas aqui que compõem essa base, de A até E.
justamente porque eu quero dar um nome para essa base e, dando o nome, eu vou conseguir escrever o nome daquele intervalo, eu não vou precisar ficar fazendo esse movimento. Belezinha? Então, selecionei de A até E, como? Pressionei aqui na coluna A, arrastei até a coluna E, vou chegar aqui na bússola ou na caixa de nome, aqui na Tora a gente gosta de chamar esse cara de bússola, dei um clique e vou apagar esse A1 e vou escrever o nome que eu quero dar para essa base, beleza? Então eu vou colocar literalmente registro vendas, ok? Recomendo que você faça sempre com as primeiras letras em maiúsculo e você sempre vai ter que colocar tudo junto, ok? Se eu colocasse espaço, o Excel não ia reconhecer. Então eu escrevi registro vendas com o R em maiúsculo e com o V em maiúsculo e tudo junto, ok? Sem espaço, beleza? Ou eu poderia colocar um underline, registro underline vendas. Depois disso eu tenho que dar um enter para confirmar que agora esse intervalo de A até E se chama registro vendas. Repara que eu pressionei de A até E, olha o Excel aqui, ó, chamando esse cara já de registro vendas, ok? Depois disso, agora para poder fechar, vamos fazer mais um exemplo do filtro avançado. Lembra que a gente já mudou as opções de filtro aqui? O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui na guia dados, na parte de filtro, na parte de avançado, beleza? Vou chegar um pouquinho esse cara para o lado, só para você poder conseguir ver certinho, show. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em copiar para outro local, intervalo da lista. Eu vou apagar esse intervalo aqui que ele deu e agora, ao invés de ter que ir lá na registro vendas, eu vou escrever o nome do meu intervalo, que eu vou puxar aquele filtro, né? Que eu vou fazer aquele filtro. Então, eu vou colocar aqui, ó, registro vendas, né? Foi exatamente esse nome que a gente deu, registro vendas. Show. Depois disso, intervalo de critérios. Eu gosto sempre de apagar e selecionar certinho. Às vezes a seleção não vai e tal. Selecionei certinho, ok? E copiar para, ele já está mostrando aqui copiar de A até E, eu vou de novo frisar essa seleção, ok? Como a base já está disposta aqui, eu não vou selecionar apenas a célula A1, eu vou selecionar da célula A1 até a célula E1, beleza? Eu quero toda aquela disposição, ok? Então depois disso eu vou dar um ok, e aí repara que ele me mostra os clientes, Sofia Sacramento, Gabriela Castro, Enzo Gabriel, produto vendido filial Rio, esses foram os valores, e no mês de janeiro. Beleza, então ao longo de toda essa aula a gente viu remover duplicadas, a gente viu validação de dados, a gente viu filtro avançado e a gente viu no finalzinho aqui agora a parte de intervalo nomeado, justamente para que a gente possa gerar uma nova tabela, gerar uma nova base aqui a partir de outra base. Então quando você estiver buscando fazer análises específicas, cara, recomendo muito que você utilize esse passo a passo. Eu espero de coração, cara, ter te ajudado. Não esqueça de fazer o download desse arquivo de trabalho, ok, que eu usei, para que você possa praticar mais e mais. Depois, tenta fazer outros filtros aqui. Brinca aqui no recurso de filtro avançado e assim vai. Recomendo muito que você faça isso, cara. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Eu espero de coração ter te ajudado nessa aula aqui. Fechou? Forte abraço.